Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a chance de Rafa Benítez, um dos técnicos mais reconhecidos do futebol no mundo, se tornar o novo comandante do São Paulo. A informação foi trazida na noite dessa quarta-feira pelo Gabriel Sá. Ele assegura que o São Paulo está perto de fechar com o Rafa Benítez em operação que vem sendo conduzida por Juliano Bertolucci, o maior empresário do futebol brasileiro, aquele que processa o São Paulo pedindo mais de 50 milhões de reais. Também, segundo o Gabriel Sá, as negociações entre São Paulo, Bertolucci e Rafa Benítez começaram no domingo e existe a expectativa de que uma reunião nessa quinta-feira cele o acordo. O problema é que o São Paulo nega de forma veemente as tratativas avançadas com o Rafa Benítez. Nicola, será que eles não negam por conta do Carpini, que ainda é o técnico, não foi demitido? Pode ser, mas a impressão que eu tenho, na forma como os dirigentes do São Paulo negaram, é que não há negociação nesse momento com o Rafa Benítez. Só para contextualizar, também conversei com uma pessoa que trabalha no escritório do Bertolucci. Ela admitiu que pelo menos as tratativas existiram, não soube precisar se o acordo entre São Paulo e Rafa Benítez vai acontecer. Só para lembrar, em relação ao Rafa Benítez, técnico que não está no mercado desde março, ele acabou sendo demitido do Celta, por lá foram 33 partidas e 9 vitórias. Já passou por Everton, futebol chinês, Newcastle, Real Madrid, Napoli e Liverpool. Sim, era ele o técnico do Liverpool na final do Mundial de Clubes que o São Paulo venceu pela última vez em 2005. Sobre o Carpini, depois da derrota por 2-1 para o Flamengo, São Paulo tem 2 jogos e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. O Carpini disse o seguinte, abre aspas, se a diretoria vem ou não conversando com outros nomes, não sei. Quero acreditar que não, porque sempre tivemos uma relação de muito respeito. Então, vejo como especulação. Não teria problema nenhum a diretoria me comunicar e pôr um ponto final, mesmo porque o clube tem auxiliar da casa que poderia tomar as providências, fecha aspas. Pois é, Carpini, infelizmente, porque não é um modus operandi bacana, o São Paulo está negociando com outros técnicos enquanto você comanda o clube. Seria muito mais honesto, muito mais limpo, muito mais legal se o São Paulo demitisse você e fosse buscar outro técnico e deixasse, por exemplo, o Milton Cruz no comando de forma interina. Isso já é confirmado, nota emitida. Carpini não é mais o treinador do São Paulo. E ontem, Sgarbi, o nome do Rafa Benítez ganhou força na internet, mas depois perdeu força. E agora? Ganhou, perdeu ou continua? Então, Rê, para mim tem muita coisa errada nessa história no modo geral. Para mim tem um erro muito grande da diretoria, que contratou o Carpini, bancou o Carpini e sumiu no momento que todo mundo esperava um pronunciamento, alguma questão da diretoria sumiu. A principal crítica da torcida, da mídia, de todo mundo em relação à diretoria de São Paulo é em relação à transparência. Eu não entendo e eu não acho inteligente da diretoria de São Paulo sumir nos momentos ruins. Porque é fácil aparecer nos momentos bons. Não some nos ruins, aparece, essa crítica acaba. Eu penso isso. Trabalho ou não, né? Ou não. Não, mas pelo menos aparece. É o que todo mundo critica, assim, a falta de transparência. É o ônus do cargo, né? Exatamente, tem que aparecer. Porque o torcedor ficou todo confuso, né, cara? Ontem não caiu, ia cair hoje, enfim. O Carpini, para mim, o trabalho é péssimo. Eu sei que foi pouco tempo de trabalho, é um cara muito promissor, tá? Tenho certeza que no futuro próximo vai estar em grandes clubes fazendo bons trabalhos. No momento, o trabalho não foi bom. Ele conseguiu destruir para mim o que o Dorival tinha deixado no São Paulo, de um time bom, um time compacto, um time de São Paulo bom. Ele escalou mal e mexeu mal ontem, mais uma vez para mim. E eu discordo um pouco quando falam de pena do Carpini, assim, porque eu vi muita gente nas redes sociais falando mas o Carpini estava tão cabisbaixo. Gente, não. Para mim tem que ter pena do torcedor. É o torcedor que está sofrendo desde o começo do ano. O Carpini, com todo respeito, mas vai receber uma multa milionária amanhã, já, entre aspas, né? Agora saindo de São Paulo. Então, e vai ter mercado aqui no Brasil. É um cara que segue tendo mercado. Vai trabalhar. Então, para mim, não tem essa questão, não fez um trabalho bom. Agora o São Paulo tem que correr atrás de um nome. Você falou do Rafa Benítez. O que eu apurei também é que estava quente ontem, muito quente. Depois a diretoria já meio que tirou o pé um pouco. Não sei se por conta da repercussão da torcida que não gostou muito. Até porque o último bom trabalho dele faz muito tempo, né? Enfim, mas para mim tá tudo errado nessa história e o São Paulo corre grande risco de ter um ano comprometido por conta desse início de temporada. Eu penso isso. Muita gente, Dedê, também sonhando com o Hernan Crespo, que ontem até acabou com uma longa invencibilidade da equipe do Jorge Jesus, não é lá na Arábia. E, enfim, os nomes agora estão aí no mercado, desempregados. Não tem tantos treinadores assim. Se for pegar alguém que esteja no auge, aparecendo, talvez vai ter que tirar de um outro clube. Qual deve ser a postura do São Paulo a partir de agora, na sua opinião? Loirão, assim, na minha opinião, o São Paulo precisa ter um pouquinho mais de paciência em relação a encontrar um perfil para dirigir o São Paulo. Obviamente, com todo o respeito ao Carpini, foi a primeira oportunidade dele que ele teve de dirigir um time tão grande. E muitas vezes você dirigir time grande, você precisa ter no seu comando ali no banco de reserva um treinador que
aguente as críticas, a pressão. Não estou dizendo que o Carpini não aguente, mas assim, que tem as costas largas, que muitas vezes chame a responsabilidade para ele. Vou citar um exemplo muito claro aqui e sem nenhuma ironia. Renato Gaúcho faz isso como ninguém, de bater no peito e chamar essa responsabilidade quando o time não Desvia joga, o foco. quando o time não joga bem. Então o Vanderlei Luxemburgo, num passado já distante, também tinha esse perfil, o Felipão, o próprio Mano Menezes. Estamos falando de treinadores mais velhos, mais rodados, que tem esse perfil. Eu acho que um time grande como o São Paulo, que vive esse momento de se reencontrar com a alegria, com os títulos, com as conquistas, precisa ter no banco de reserva um treinador à altura. Chico Garcia, o problema é esse. A gente imagina pelas conversas paralelas que o São Paulo já está pesquisando esse nome, não a partir de agora, a partir do comunicado, mas já há alguns dias. A gente sabe que isso acontece, né, Renata? Inclusive, ele não caiu no final de semana exatamente por esse tempo de você conseguir confirmar um treinador para chegar e começar a trabalhar. E aí, né, aquela sobrevida até o jogo contra o Flamengo, que a gente já imaginava, e agora a confirmação. É muito difícil pensar num nome porque, diferentemente do ano passado, não existe um Dorival Júnior disponível, que era um técnico campeão pelo Flamengo, que estava desempregado, que estava aí disponível e ninguém contratava, e aí o São Paulo instável com o Rogério Ceni e de repente faz a troca, e aí dá muito certo. Não existe esse treinador hoje. Seria... Menezes, my name is Mano Menezes. Então Vai fora, mano. a diferença é essa. O Dorival tinha deixado uma última ótima impressão no trabalho do Flamengo. O Mano Menezes não. Não foi só no Corinthians que ele não foi bem. O segundo ano dele no Inter, a virada, ele também teve dificuldades. Então o Mano também não enfrenta lá um bom momento para ser apontado hoje como técnico do São Paulo. E não há muitas opções. E aí você trazer um estrangeiro agora, que eu acho que é o que o São Paulo vai fazer. Acho que o São Paulo vai dar uma grande cartada para trazer uma grife, um grande nome e tudo mais. O cara vai chegar em meio ao campeonato e aí... As nossas arbitragens, os nossos gramados, a nossa logística, o nosso campeonato, os nossos jogadores. Se o cara não conhecer minimamente tudo isso, ele vai ter dificuldades. Chegou agora o Arthur Jorge, técnico português no Botafogo. Não venceu ainda, pode até vencer nesta noite o Atlético Goianiense, porque não é fácil, não é chegar e acontecer. E aí eu fico pensando do que tem aqui, de repente, será que o São Paulo teria coragem de apostar, por exemplo, Eduardo Batista, que foi eliminou o São Paulo no Campeonato Paulista. O São Paulo vai ter que começar a pensar em alternativas. Eu imagino que a lista é extensa. Não vai fazer uma nova aposta, não. Imagino eu. Eu acho que assim, um perfil a parecido princípio, o São Paulo tem que diagnosticar o que aconteceu. No caso, se foi pela ausência de alguns jogadores ou se, no caso, foi o treinamento que não foi tão bom para o grupo, para o elenco. Eu acho que primeiro tem que se diagnosticar o que aconteceu com o Muricy, propriamente. O presidente conversando com o Muricy, conversando com o Milton Cruz, para detectar realmente o que foi. Porque se foi a ausência de jogadores, só a mudança de treinador não vai surtir tanto efeito. Fato. A princípio, se você achou que era muito jovem o treinador que lá chegou, o nome forte tem que ser Felipão, então, que vai dar tranquilidade, que vai dar o tempo. Agora, resultados em si, nenhum treinador vai chegar e vai conseguir resultados logo de cara. O Cuca conseguiu isso no Atlético Paranaense, mas quando ele foi pro Galo, ele ficou praticamente 6 jogos sem vencer, então... Mas dizem que o São Paulo está em tratativas avançadas com a seleção do México, né? Então, mas precisa detectar. Rona, atende o telefone já que você está aí mais perto. Eu já, mais pertinho. Eu fui expulso da mesa, lá colocaram um caminhão, Colocaram vermelho. um ônibus aqui. Podia ter dado uma voltinha com o meu ônibus. Tô achando até que é Natal aí na mesa, mas tudo bem. Alô? Eu tô aqui em São Paulo, aqui é o Pacaembu aqui atrás, aqui, ó. Que é, meu Deus? Eu tô aqui em São Paulo, aqui é o Pacaembu aqui atrás, aqui, ó. Ah, queriam você no Corinthians, né? Será que vou aceitar você lá no São Paulo, bebê? Mas eu queria ver um time diferente, um time que o torcedor pudesse ter orgulho e se sentisse uma equipe comprometida com o seu projeto, com o projeto do clube. E aí você... Quando é o único que falta em São Paulo, né? Agora, posso falar? Manda um fax que o Casares está aqui no Morumbi, pertinho. Mas deixa eu falar. É que hoje em dia... Peraí, fala... Peraí. Ô, Trica! Oi? Tem fax lá ou é só e-mail e zap? Só e-mail e zap. Então não esquece esse negócio de fax, que o pessoal lá é tudo moderninho. Então você manda... fax é só em Perdiz, lá que a turma ainda acha que tem mundial. Então você manda... Você manda um zap ou se não um e-mail para eles, tá?
Eu não gosto de você, hein? Mas tô dando essa ideia pra... Não gosto de você, mas no São Paulo você vai bem. Tchau! A ligação pra mim, desculpa. Zoeira, hein? Ô, Everton, pra mim a ligação. Carpini, que você muitas vezes elogiou, ele é bom, ele sabe fazer a história. Ronaldo, podem falar o que quiserem, mas você entra na onda. Olha, eu fui com o Inter ontem, hein? Tomei paulada na rede social, que você tem que ver. Mas eu fui do começo ao fim com o Inter paulada ontem. de quem? Se você é Corinthians e o principal adversário do Corinthians é o Palmeiras. Os caras, não, Ronaldo é muito clubista. O que não pode é o juiz ser clubista. Eu posso. A minha parte eu fiz, a sua nem tanto, né, Rona? Ô, Everton, e agora? Qual é a solução para substituir o Carpini e pro São Paulo entrar nos trilhos outra vez? Tá um chora-coração Dorival aqui que eu não tô aguentando. Lá ele. Então, Renata, o Ronaldo foi bem, a interpretação do Ronaldo foi maravilhosa. Se eu sou, de repente, um cara que escrevo novelas aí, ele seguramente seria ator principal de uma das minhas. Agora, ele só ramelou quando ele falou do Filipão. E aí eu tenho condição de falar muito bem que não é um técnico para o São Paulo. O Filipão está pela aposentadoria. O São Paulo precisa de um treinador protagonista. O quê? Que faça esse time jogar para cima de adversário. Não dá para colocar treinador aí para ficar esperando o adversário, para sair no contra-ataque, só bola longa, que não interage com o clube, que não interage com a torcida. Não dá, Renata, não dá para ser assim. Então esquece essa possibilidade de Felipão. Mas aí a informação que eu recebi é só em casos extremos aqui que ele seria um dos nomes. E uma informação que recebi aqui que não será Rafa Benítez, tinha gente falando dele aí, que não será também. Enfim, eu acho que o futuro do Carpini é um futuro promissor, sabe? Eu não sei em que ele pecou e por que a coisa não aconteceu no São Paulo, mas seguramente não foi só por causa dele. Então, torço para que ele se ajeite na carreira, é muito jovem, tem um futuro promissor. Agora, já falei o que eu penso do São Paulo, Renata. Um clube das proporções do São Paulo chega de testes, chega de apostas. É hora de ser ousado e é hora de entender que bons treinadores... aliás, que treinador ruim é o que não dá retorno. Então está na hora do São Paulo ousar fazer uma grande contratação. Chega de apostar, chega de quebrar cabeça, que nem ficou quebrando cabeça com o goleiro aí, eu falando o tempo todo, o goleiro de vocês está aqui, o goleiro de vocês está aqui. Aí vieram buscar e resolveram o problema. Então agora busca um treinador que seja protagonista. Chega dessa história de testar, de apostar. Aliás, se o Rafael não tivesse feito tão boas defesas, talvez o placar fosse bem mais elástico no jogo de ontem contra o Flamengo. Deu sorte. Que também tomou muita pedrada o Tite no ano passado, porque disse que não trabalharia em 2023, assumiu o Flamengo antes, mas agora já é conhecido do elenco, já sabe o que tem, já está desenvolvendo um trabalho, já ganhou o estadual. E o Dorival vinha muito bem no São Paulo, mas aí o cara tem a seleção brasileira na frente, faz uma decisão e o São Paulo ficou refém disso. Tudo culpa do Valeu, Ancelotti. CBF. Valeu, Ancelotti, né? Que tá na semifinal vamos da lá então Champions. aqui, ó, para os números do Carpini, Dedê, olha só. São 18 jogos que ele esteve à frente do time, com 7 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, um aproveitamento ali no meio de 50%. E lembrando que ele foi o campeão da Supercopa do Brasil. E como o São Paulo mesmo anunciou na sua nota, acabou com um tabu lá em Itaquera também. Naquele jogo, naquele jogo tabu. Ronaldo, do Ituano, que ele consegue ali uma sobrevida no Campeonato Paulista, ali ele já estava sendo questionado. Ali a batata Num pênalti que o Klaus não queria marcar e acabou marcando com a ajuda do lembra VAR. Disso, Loirão? Ali o Carpini Se fosse com o Palmeiras, ele já tinha dado, Klaus. Já estava sendo questionado, porque quando o São Paulo consegue o gol ali no finalzinho, no pênalti e tudo mais, acho que o Lucas converteu, né? Isso. Foi o Lucas que acabou batendo o pênalti fazendo o gol, que ele faz o gesto para a torcida e tudo mais. Ali ele já estava sendo questionado, porque quando a gente vê os números do Carpini, é que as derrotas foram derrotas expressivas. Em momentos importantes, assim. E aí aumenta um pouco dessa responsabilidade dele. Contra o Novo Horizontino ele não perdeu no tempo normal, mas foi eliminado do Campeonato Paulista. Não, Ele jogou pênaltis, bem. por favor, quem puder evite. Evite os Robert pênaltis. Renan, pelo por amor de exemplo, Não evita, cheguem pai. nas penalidades, é só o que eu digo. Robert E é um Renan. conselho de graça. Vai, free Robert pra Renan. todo mundo. Viu? Pegou a vinheta aí, pai. Não, Evita isso aí é pênalti, pro pai. Guardiola, que amassou no segundo tempo a prorrogação, Vai, deixou Bernardo, pros vai. pênaltis e E o foi Bernardo, eliminado vai, pelo Real Bernardo. Madrid. Será que vou afastar o Borré aí? E pro Kovacic. Vai afastar ele, será? Mas, Rei, você pega... Quem você quer
como novo técnico de São Paulo, agora olhe pra câmera e se manifeste. Porque não é só falar que o cara tem que sair. Quem deve chegar? Tem informação nova, hein? Tem, você. Não. O São Paulo tem alguns nomes. Mas sem chorar. Olha lá e você fala quem você quer. Eu quero sem no chorar. São Paulo, eu quero no São Paulo Antônio Oliveira, português.